Oi gatinhos, tudo bem aí? Eu sou Angel da Star Kitty e hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de livros dos Gatos Guerreiros, que é uma série de livros que eu amo de coração e que eu já fiz alguns vídeos sobre no canal, incluindo minha primeira parte do meu vídeo de tier list de chips dessa série, que eu pretendo continuar em breve, não se preocupem, mas que infelizmente não fez muito sucesso aqui no Brasil. Pelo menos não o suficiente para traduzirem mais livros, só traduziram o primeiro arco. Mas enfim, sem mais enrolação, preparados para verem quais são os livros que eu tenho na minha estante de gatos guerreiros, então vamos começar o vídeo. Bom, meus gatinhos, cá estamos nós com a minha coleção de livros dos Gatos Guerreiros, essa pilha de preciosidades que eu venho guardando desde finalzinho de 2021 e vem só aumentando e é isso mesmo. Temos livros em português, que são esses 6 aqui primeiros, e pra baixo é só em inglês, porque como eu falei no comecinho do vídeo, só vieram os 6 primeiros livros da série aqui pro Brasil. Eu tenho os 6 primeiros livros em português, que é o primeiro arco, e também tenho o segundo e uma super edição e um gibi, que eu vou mostrar agora mesmo. Bom, o primeiro livro que temos aqui é Na Floresta, ou Into the Wild no inglês. É o primeiro livro que começa, como é que eu vou dizer? Ele conta a história o comecinho de tudo, quando nós somos apresentados aos 4 clãs de gatos selvagens que moram na floresta. Aqui na floresta, entenderam? Tá, já parei com as piadas ruins. E mesmo que na ordem cronológica ele não seja o primeiro na verdade é o The Sun Trail, do 5º arco, que é um arco prequel, que conta a história de como que os clãs surgiram, mas ainda assim ele é o primeiro livro que foi lançado de toda a saga, e é um livro muito legal, faz uma ótima introdução aos clãs e aos protagonistas, e enfim, é muito bom, eu recomendo bastante lerem. Não vamos deixar de lado. O próximo livro é o Fogo e Gelo, que é uma coisa... Opa! Dá um instantinho aqui que caíram esses dois aqui. Enfim, como eu estava dizendo, aqui o próximo livro é Fogo e Gelo, que, como o próprio nome já disse, é um livro que se passa durante o inverno, ou Estação Sem Folhas, como é considerado em Gatos Guerreiros. Bom, é bastante conflituoso esse livro. Tem muita coisa acontecendo. Tipo, sei lá, clã perdido pra cá, amor proibido pra lá. Nossa, é bem intenso esse livro, na verdade. E é bem cativante a história. E conta, tipo, que os aprendizes que aparecem nesse livro aqui agora se tornaram guerreiros, incluindo o protagonista. Alerta de spoiler. Mas, enfim, que deixamos ele aqui de lado. O próximo livro tem grande chance de ser o meu preferido do primeiro arco de Gatos Guerreiros. É o Floresta de Segredos, ou Forest of Secrets, que, como o próprio nome já diz, é um livro que tem várias revelações e... Desculpe, dei uma engasgada agora. Enquanto um dos segredos que vocês já vão conhecer por lendo esses 2 primeiros livros, já sabem o que vai acontecer, mas em outro lado tem outro segredo, que é muito que vai ser bastante surpreendente para muita gente. Mas enfim, esse é o livro Floresta de Segredos, que é o meu livro preferido. É meu preferido dessa saga, dessa primeira saga. O próximo livro é o Tempestade, que é bem, como é que é? Bem complexo e bem intenso, também tem muita coisa acontecendo e durante esse livro alerta de spoiler, há uma morte bem trágica que vocês vão saber. Na verdade, em todos os livros tem mortes. Essa série é cheia de mortes. Já vou logo avisando para aqueles que são sensíveis a mortes de personagens cativantes e tal, pois nesse livro pois nessa saga todo mundo morre. Já vai avisar, fica avisado aí. Mas enfim, também tem várias violências, é cheio de suspense
E, enfim, é muito legal e eu gosto de chamar esse livro de primeiro, o segundo, essa terceira metade, segunda metade aqui, de de segundo ato do primeiro arco de Gatos Guerreiros. Enfim, aqui vamos deixar aqui, guardadinho bonitinho. E o próximo livro é Caminho Perigoso, que inclusive é uma sequência direta do último livro. Na verdade, claro, todos os livros são uma sequência direta um do outro. Só que esse aqui começa exatamente no final desse livro, do último livro. E isso é algo bem interessante, inclusive. E é um livro também bastante intenso, como o próprio nome já diz, é um caminho perigoso. E o livro vai criando um suspense que você já vai estar desconfiado do que é, mas aí vai deixar... Gatos Guerreiros tem essa mania de ficar esperando bastante tempo para os protagonistas perceberem qual é o problema de fato na floresta. E tem uma personagem específica nesse livro que decai bastante, eu já vou avisando, vocês vão saber quem é, caso vocês não tenham lido ainda esse livro. Mas enfim, mas também é um livro bastante emocionante, e também essa mesma personagem acaba morrendo nesse livro, que abre brecha para o nosso protagonista se tornar líder. Alerta de spoiler de novo. Agora, A Hora Mais Sombria é o livro final do primeiro arco e o último lançado em português. Pois é. É um livro bem emocionante, também é uma sequência direta do Caminho Perigoso e é muito emocionante e surpreendente também. Tem uma parte aqui em que aparecem os espíritos do Clã das Estrelas, que são a religião dos Gatos Guerreiros, e também tem uma hora em que os inimigos se tornam mais fortes. Você vai ver lá que acaba surgindo uma surpresa para os protagonistas que ninguém esperava. Enfim, é bastante legal. É um desfecho até bem legal para esse arco. Talvez não seja muito satisfatório para alguns, mas eu até achei legal. Mas enfim, damos tchau para os livros em português e continuamos, porque agora vamos chegar nos livros em inglês. De acordo com a sequência, seguindo sequência, o próximo livro é Midnight, ou Meia-Noite, que também se passa mais ou menos um ano depois do final de A Hora Mais Sombria, e segue a nova geração de Gatos Guerreiros, e é muito legal. Muita gente, na verdade, não curte muito esse arco. Eu sinceramente, eu gosto bastante, porque ele me passa um pouco, pelo menos no comecinho, me traz de volta um pouco a vibe que eu sentia no primeiro, então eu até gosto desse arco. Mas eu entendo porque tem umas pessoas que não gostam, porque durante esse livro, mesmo que eu tenha gostado bastante, que foram introduzidos novos personagens, a vibe do primeiro arco volta, mas tem uma parte que, os gatos, eles precisam fazer uma viagem lá, que é de uma profecia e tudo mais, e E aí essa viagem não acaba nunca, é por isso que muitas pessoas não gostam muito desse arco, porque tem bastante viagens, as viagens duram bastante, e até eu mesma passei um pouquinho de raiva lendo esse livro, e também outros. Pois é. E é isso. Mas enfim, mesmo assim é muito legal. Eu gostei bastante desse arco, assim como o primeiro. E enfim, vamos pro próximo. Próximo que temos é o Moonrise, que os gatos ainda estão viajando, eles não voltaram pros clãs, e também esse livro apresenta pra gente um novo grupo de gatos guerreiros, a Tribo da Água Corrente, ou Tribe of Rushing Water em inglês. Que pra mim foi uma expansão de universo até meio interessante, mas aqui nesse livro eu achei meio uma encheção de linguiça. E além disso, uma toma das personagens. Alerta de spoiler outra vez. E outra coisa que me surpreendeu nesse livro foi que o foco, o personagem principal desse livro não é mais o mesmo do Midnight. O que me surpreendeu bastante, porque no primeiro arco é sempre o mesmo protagonista, é sempre o lá que é o Estrela de Fogo. Só que nesse aqui o ponto de vista muda, passa do Garra de Amora Doce, que é esse aqui que tá na capa, pro Pelo de Tempestade, que é esse que tá na capa. E eu achei isso, eu me fiquei surpresa e também um pouco meio decepcionada, porque eu já tava acostumada
com ter um só protagonista e tudo mais. Que eu achei que precisaria de, com a história ficando maior, até que precisaria de mais pontos de vista. Só que eu fiquei meio decepcionada e, além disso, nunca mais, nos próximos arcos de Gatos Guerreiros, nunca mais foi assim de ter um só protagonista, um só ponto de vista. Mas enfim, mesmo com esses prós e contras, eu gostei desse livro também e é bastante legal de você ler também. Vamos pro próximo. O próximo é Dawn, ou Alvorecer, ou eu gosto mais de Aurora. E os gatos que vão na viagem, menos a que morreu, finalmente voltam pros clãs. Não são muito bem recebidos no começo, mas mesmo assim eles explicam pros outros gatos a profecia que foi enviada pra eles. E aí os gatos, só que aí, e aí eles percebem que os duas pernas, ou os seres humanos, estavam destruindo a floresta, e aí eles acabam precisando partir para as montanhas, ir para lá longe, até que eles finalmente chegam no lugar que o Clã das Estrelas destinou eles a estarem, que é um lago enorme, que tem bastante território ao redor, enfim, e é muito legal. O próximo que temos é o livro Starlight, que foi dado pela minha mãe de presente, que a minha mãe me deu de presente, porque eu não tive... Bom, enfim, rapidinho, eu comprei todos esses aqui, os do primeiro arco, os outros 3 foram dados de presente pela minha Dinda, e esse aqui foi dado pela minha mãe, que já que fazia muito tempo que eu não comprava livro de Gatos Guerreiros, então ela resolveu me dar de presente. Abraço, mamitia. Mas enfim, voltando ao tema do vídeo, esse livro mostra os gatos explorando o território, e uma das protagonistas recebe o nome de guerreira dela, que é uma protagonista que eu adoro de paixão, e nesse livro também acontece, a primeira vez que acontece um romance que eu tava esperando muito pra que acontecesse, porque eu simplesmente adoro esse casal, que se vocês forem ler esse livro, vocês vão saber quem são, e claro que a comunidade de Gatos Guerreiros é meio dividida quanto a esse casal, mas eu sou dos times que gostam. E também há uma descoberta que o protagonista, o Garra de Amora, se aproxima mais do seu meio-irmão, Geada de Falcão, que é do Clã do Rio, e também nos é descoberto a mais expansão de território, porque nesse livro finalmente nos é revelada o inferno dos gatos guerreiros, porque no primeiro arco só nos é mostrado o céu dos Gatos Guerreiros, que é o Clã das Estrelas. Mas nesse arco aqui, nesse segundo arco aqui, a gente finalmente descobre pra onde que os gatos malvados vão quando morrem, que é um lugar chamado Floresta Negra, ou Floresta das Trevas, ou Floresta Sombria. Ai, por que não traduziram, Jacho? Ai, enfim. E aqui deixamos esse aqui de lado. O próximo que temos é Twilight, ou Crepúsculo, que é que nesse livro ocorre o desenvolvimento desse casal aqui que aparece no final desse primeiro livro. Não desse primeiro livro, desse quarto livro aqui, o Starlight. Primeiro livro, tá louca ainda do Starkid. Enfim, esse livro aqui tem bastante coisa acontecendo, e aí nós temos, vários dilemas, assim, as filhas do Estrela de Fogo, que foi o protagonista do primeiro arco, que agora que não é mais, porque a história dele tecnicamente terminou, mas elas estão passando por vários desafios, assim, elas estão bem indecisas, principalmente quanto ao amor delas. Isso é meio frustrante um pouco, e também meio, como é que se diz, qual que é a palavra que eu esqueci, que fugiu da minha cabeça? Enfim, cativante, entre aspas, porque, a história te prende bastante, tu quer saber, o que vai acontecer, o que vai não sei o que, e, enfim, cada vez vai ficando mais intenso, e no final, a outra morte super trágica, e essa aí me fez muitos fãs chorarem, eu também fiquei bastante triste, porque, putz, é uma personagem muito legal, não vou dar mais spoiler, porque é muito triste.
Enfim, o próximo livro é o último desse segundo arco é o Sunset, que eu, inclusive, o Sunset ou Pôr do Céu, que eu, inclusive, eu terminei de ler ainda hoje. Pois é, eu tô gravando de noite, eu terminei de ler de dia. E é uma sequência direta desse aqui, do Twilight. E é um livro, tipo, é bastante intenso esse livro. Tem muita coisa acontecendo. E é bastante tenso também. Tem várias coisas acontecem, vários desafios. E no final ainda o final em específico é muito, muito emocionante. E além disso também tem o desenvolvimento bastante do protagonista principal, que é o Garra de Amora Doce, e ele tem várias coisas para decidir, tem uma decisão bem árdua para se fazer, e também tem a Poça de Folha, que é uma das filhas do Estrela de Fogo, ela precisa enfrentar outro dilema, e é isso, é um livro, é muito legal, de novo, fecha esse segundo arco de forma esplêndida, até acho que melhor do que o primeiro, agora terminamos aqui os livros da saga principal que eu tenho. O próximo livro, que inclusive foi o primeiro livro em inglês que eu comprei, foi esse aqui, que é uma super edição, Blue Stars Prophecy, que conta a história da líder do Clã do Trovão do primeiro arco, Estrela Azul, que nessa capa não sei se tá muito bem representada, mas ela tem imagens bem melhores. E que inclusive tem uma história em quadrinhos dentro, que é bem legal também, que é uma cena que acontece já no primeiro livro aqui de Gatos Guerreiros, só que do ponto de vista da Estrela Azul. Enfim, é um livro muito legal, conta bastante sobre a história dessa personagem, que é incrível. Tem uns negócios que eu não gostei, que vocês vão saber, né, provavelmente no próximo vídeo, falando sobre os chips dessa série. Mas mesmo assim, é um livro muito legal e é muito, tipo, é bastante, como é que se diz? Como todos os arcos, ele te prende bastante. E ele também é bem maior do que os outros, porque ele é uma história independente, é uma história completinha, como se fosse um arco inteiro num livro só, que é um arco de uma personagem. E todas as super edições são assim, elas têm, tipo assim, vamos pegar esse livro aqui, ele tem mais, deixa eu olhar. Calma aí, deixa eu dar uma olhadinha. Ele tem 303 páginas, enquanto o da Estrela Azul tem 515 páginas, pra vocês terem uma noção de como que é grande esses livros. E aqui, olha só a historinha em quadrinhos que tem dentro desse livro. Eu realmente amo esse estilo de arte que é dessas histórias em quadrinhos de gatos guerreiros. Eu acho muito bonitinho a forma como retratam os gatos nesse estilo. Mas enfim, daí esse é o meu último livro em escrita de Gatos Guerreiros. E por que eu digo isso? Porque o próximo livro aqui é uma HQ, é uma história em quadrinhos, que conta a história de um dos vilões da série, que é o Scourge, ou Flagelo. Quase que eu disse Flagelo. Cebolinha ao contrário. E como vocês podem ver, é um livro bem, como é que é, violento. Mas mesmo assim é bastante legal, é um livro bem intenso, mas ainda assim é muito legal, e também nos revela bastante coisa sobre esse personagem e de como que ele se tornou o vilão que ele é na série. Enfim, é um vilão bastante subestimado pelos gatos da floresta, eles que logo se arrependem de fazer isso. E, enfim, é um livro, é uma história em quadrinhos bem legal, é um pouco violenta, pra quem não gosta muito de violência, já vou avisando que esse livro é bastante violento, mas ainda assim é legal, vale a pena você ler. E é isso, essa é a minha coleção de livros dos Gatos Guerreiros, meus gatinhos. E eu sei que não é muito das grandes, enfim, mas comparando com as outras, mas ao mesmo tempo eu tenho 14 livros e eu pretendo ter mais. Assim, eu tenho o primeiro e o segundo arco completos, e eu pretendo ter os outros dois, o arco Power of Three, que é o terceiro, e o arco Omen of the Stars, que é o quarto. E caso ocorra tudo bem no caminho, talvez eu compre mais alguns livros extras, como esses dois últimos aqui.
E é isso, esse foi o vídeo, meus gatinhos. Eu espero que vocês tenham gostado. E caso sim, não esqueçam de deixar seu like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho para receber notificações, assim vocês nunca perderão nenhum vídeo meu. E também não se esqueçam de compartilhar esse seu vídeo para algum amigo ou familiar. E é isso, eu vou ficando por aqui. Abraço e tchau, tchau!